Eu agradeço inicialmente a esse honroso convite que o meu colega, hoje colega, anteriormente orientando, o professor César Leonardo me fez, em nome da Univem e da Associação dos Defensores Públicos do Brasil ou do Estado de São Paulo, para proferir uma palestra aqui em Marília. Já há algum tempo, o César já tinha cogitado disso, né? Mas, infelizmente, não deu para eu vir aqui. Mas, como eu nasci aqui perto, né, cidade de Bastos, eu não diria que seria Marília parte da Grande Bastos, mas, pelo menos, a vizinha da Grande Bastos, Marília, para mim, é praticamente um retorno à minha terra natal, né, porque sempre passei por Marília quando ia a São Paulo, né. Marília sempre foi uma cidade que é o centro desta região, né. E, para mim, foi um convite extremamente honroso, porque o Congresso escolheu justamente um tema que me é muito caro, né, desde a minha formação na área de direito processual até agora. E, ultimamente, eu tenho dito que, como comecei a trabalhar na área jurídica sob o Código de 1939, quando eu me formei na faculdade em 1959, estava em vigor o Código de 39, Código de Processo Civil de 39. Depois veio o Código Buzaide de 1973. Eu tive que estudar novamente o Código. E agora, em 2015, aprovou um novo Código. Eu falei, eu não vou estudar mais esse Código. Então, escolhi apenas alguns temas que me são caros, né, para estudar, continuar estudando, e um deles é exatamente o acesso à justiça. Então, para não roubar muito tempo de todos, vão ter que ouvir uma palestra do professor Kleber, que vai trazer uma notícia extremamente fantástica, que é uma segunda edição, né, do acesso, da pesquisa do acesso global à justiça, e isso é extremamente importante, e eu estou ansioso também para ouvir a sua palestra. Muito bem. Eu vejo que muitos dos senhores estão no curso de graduação. E eu gostaria de saber qual é a predominância, os alunos do 5º ano, quem seriam? Do 4º ano, 3º, 2º e do 1º? Muito bem. Bom, eu estou perguntando isso porque esse tema comporta muitas abordagens, né? E, evidentemente, eu não posso colocar aqui uma abordagem que esteja fora do nível de interesse da maioria. O acesso à justiça em nosso sistema jurídico é conhecido também como o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Quer dizer, decorreria desse princípio que está inscrito no inciso 35 do artigo 5º da Constituição. A redação desse dispositivo não é muito clara no sentido que se trate de
direito de acesso à justiça, porque de forma enuncia o princípio de uma forma neonegativa, diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Quer dizer, se interpretarmos afirmativamente, é no sentido que todos têm direito de acesso à justiça. Mas aqui vem o problema que eu procuro apontar na expressão que utilizo hoje, de acesso à ordem jurídica justa. Esse acesso à justiça estaria inscrito nesse dispositivo constitucional, seria direito de acesso apenas aos órgãos judiciários? E a interpretação que nós temos extraído de que o que o dispositivo constitucional afirma é de que todos têm direito à tutela jurídica, e essa tutela jurídica tem que ser efetiva, célere e adequada. Sem esses requisitos, da efetividade, da tempestividade e da adequação, nós não podemos falar em acesso à justiça. E mais, embora diga respeito, a Constituição mencione poder judiciário, a conclusão que nós extraímos de que essa justiça é justiça organizada por toda a sociedade. Há uma frase muito célebre de que a justiça, a organização, o dever de prestar a justiça efetiva é o dever coletivo. Isso significa de todos os órgãos públicos, não apenas do judiciário, como também de toda a sociedade. Isso eu vou mais tarde detalhar um pouquinho para explicar qual é o alcance dessa afirmativa que estou fazendo. E mais, quando se fala em acesso à justiça, eu tenho sustentado que uma das preocupações importantes que devemos ter é da justiça do ordenamento jurídico a ser aplicado pelo próprio judiciário. Se o ordenamento jurídico é injusto, permitir o acesso à justiça para aplicar esse ordenamento injusto, para mim, é cometer dupla injustiça. Então, melhor negar acesso à justiça para esse fim. Mas existem leis injustas? Eu acho que sim. Eu vou citar, assim, de início, um exemplo. Por exemplo, quando surgiu, na década de 70, a preocupação pela ampliação da garantia do credor, nós tínhamos Instituto da hipoteca, do penhor, da alienação, da reserva de domínio, né? As instituições de crédito que passaram a financiar bens de consumo, bens duráveis de consumo, na década de 70, muita gente começou a comprar geladeira, televisores, etc. E o mercado começou a exigir maiores garantias para o crédito, e principalmente as instituições financeiras. Aí se descobriu que se criou no Brasil a alienação fiduciária. E eu era juiz da Vara Civil na capital, houve uma grande discussão nessa época para saber qual era a ação adequada para a tutela do credor
na hipótese do devedor não apresentar o bem dado em garantia o alienado fiduciariamente. Busca e apreensão, reintegração de posse, ação de depósito, e acabou prevalecendo a ideia de que seria a ação de depósito. Por quê? Porque a ação de depósito permite a prisão do devedor. Mas a nossa Constituição expressamente proíbe a prisão por dívida civil, a não ser em caso de alimentos e no caso de depositário infiel. Então, transformar o devedor em depositário infiel. Por muitos anos, a jurisprudência julgou nesse sentido, muitos devedores foram presos, até que o caso foi ao Supremo, depois da Convenção de São José, Pacto de São José. E ali se afirmou que, por dívida civil, mesmo na alienação fiduciária, não poderia haver prisão de devedor. E o Supremo acolheu esse entendimento, aplicou esse pacto e passou a determinar a inconstitucionalidade, né, dessa prisão. Então, durante o tempo em que vigorou aquela jurisprudência que admitia a prisão do devedor, né, quantos não foram presos, quantas injustiças não teriam sido cometidas? Isso é um exemplo que eu cito. Outro exemplo até recente é dos aposentados do INSS que passaram a trabalhar depois da aposentadoria até para complementar, né, a sua renda, e passaram a recolher a sua contribuição. E havia no início não sei se é um ato normativo do INSS, que garantia uma espécie de pecúlio ao término dessa segunda fase de trabalho, cessando o recolhimento feito, recebia o valor do pecúlio, e com a revogação dessa portaria, todos os trabalhadores ficaram sem saber o que fazer, mas continuaram trabalhando, porque tinham que receber aquela renda extraordinária, e milhares e milhares de demandas foram ajuizadas pelo Brasil afora para pedir ao judiciário que reconhecesse direito a uma determinada remuneração correspondente àquele recolhimento adicional. É chamado o caso da desaposentação. O que aconteceu? Há uns 2 anos, o Supremo julgou finalmente esse caso e dizendo: os aposentados não têm direito a nada. Então, analisando essa jurisprudência, um comentarista do Departamento de Pesquisa do CNJ, nessas hipóteses, o judiciário tem que ter um papel mais ativo. Essa noção que nós temos de que o judiciário é imparcial, né, não pode ser entendido como um órgão neutro. Uma coisa é neutralidade, não fazer nada absolutamente, outra coisa é imparcialidade. Então, se percebe que está havendo uma falha da regulamentação, esse estudo conclui que deve do judiciário indicar que há falta de uma normatização. E, na falta de uma norma, o Supremo Tribunal Federal tem, por determinação da própria Constituição, o poder, através do mandado de injunção, né, complementar a norma faltante. Quer dizer, tem esse papel. Mas esse é um outro caso em que pegou muita gente de surpresa. Então, o que eu quero acentuar é que, no conceito de acesso à justiça, eu tenho entendido que não se trata apenas de acesso aos órgãos do Poder Judiciário, mas sim acesso que tenha todos aqueles predicados, né?
tempestividade, efetividade, adequação, e, além disso, que leve a uma ordem jurídica justa. Para complementar, eu não sei, eu nem marquei o tempo. Né? Não posso. Porque eu ouvi o doutor Kleber falar. Bom, qual é a outra consequência que eu extraio desse requisito da adequação? Se o acesso à justiça tem que ser adequado, isso significa que o método a ser adotado para a solução dos conflitos também tem que ter essa adequação. Então, nós sabemos que o judiciário tem um critério todo seu, que é o sistema da adjudicação da solução. Quer dizer, o juiz diz quem tem razão e como tem que ser resolvido aquela demanda. Mas nem sempre esse método, que nós chamamos de método da solução adjudicada dos conflitos de interesse, é o mais adequado para pacificar os conflitantes. Pode solucionar o conflito juridicamente, mas não pacifica os conflitantes. E aí se percebe que existem vários outros métodos. No Brasil, em especial, os métodos consensuais, que são a conciliação, a mediação, a negociação, e mesmo o método adjudicatório, nós temos a arbitragem, que é a solução dada por um juiz privado escolhido por ambas as partes. Então, a exigência que nós extraímos dessa norma constitucional é de que o judiciário tem que oferecer também esses outros métodos adequados de solução de conflitos, principalmente nos conflitos em que as partes têm uma relação continuada no tempo, né? Dois vizinhos, marido e mulher, sócios de uma mesma empresa, fornecedor de uma indústria e a própria indústria. Nessas relações continuadas, às vezes é muito mais importante a preservação da relação jurídica que existe entre as partes do que resolver um conflito pontual que possa surgir. Eu costumo citar um exemplo. Em 1985, após a criação do Juizado de Pequenas Causas, eu estava no tribunal ainda, e a lei é de 84, em 85, o tribunal autorizou a criação apenas do Juizado de Conciliação. O tribunal tinha dúvidas sobre a utilidade da instalação, da implementação do próprio Juizado de Pequenas Causas, que, além da solução amigável, o próprio julgamento por um juizado, né, com características especiais. Na organização desse juizado informal de conciliação, que foi no bairro da Lapa, nós denominamos a instituição de JIC. Não sei se pegaram essa fase. O juizado informal de conciliação só fazia conciliação, organizado pelo próprio judiciário. Aí eu era um dos juízes coordenadores, e numa noite eu falei, bom, eu vou tentar uma conciliação também. Que era, não havia julgamento, então qualquer pessoa poderia, inclusive o próprio juiz. Aí eu peguei um caso que achei que era mais fácil,
era de dois vizinhos brigando, né? Eu falei, eu vou fazer essa. Entraram as duas partes, eu ouvi ambas. A disputa girava em torno de de bananeiras plantadas no quintal de um deles, que estavam muito encostados à casa do vizinho, e quando chovia, jogava água na parede do vizinho e umedecia a parede, e aquilo vinha acontecendo, e eu não conseguia solucionar o problema. Quando eu vi que o problema era bastante fácil, depois de ouvir, adiantei, como conciliador, uma tentativa de solução. Falei, o senhor, que é dono de bananeira, não concordaria em cortar alguns pés de bananeiras, deixar um corredor, uma distância de 1 metro, mais ou menos? Ah, concordo. Eu aceito. Então está solucionado, pensei. Mas aí ele disse, o dono das bananeiras, eu gostaria que me desse 1 mês de prazo. Mas por quê? Porque as bananeiras já estão com cacho e eu gosto de ver amadurecer, eu não gostaria de perder. Eu esperei 5 anos, não espero mais 5 minutos, e começaram a discutir. Aquilo que tinha conseguido resolver em 5 minutos, discutiram 50 minutos, no fim de muita coisa, depois de um ameaçar o outro, dizer, aquele outro caso eu vou levar para frente. O outro dizia, mas que caso? Não, você vai ficar sabendo. Eu vi que na relação entre dois vizinhos havia uma multiplicidade de conflitos, e o conflito judicializado era uma parte mínima do conflito. Quando, no fim, conseguimos um acordo, saíram abraçados, foram tomar cerveja, aí nós analisamos o caso entre os conciliadores e chegamos à conclusão de que aquela briga não era daqueles dois, mas das respectivas esposas que não estavam presentes. É que qualquer... Isso não é uma ofensa. Eu não quero, não é uma ofensa, não é brincadeira. Mas por quê? Porque as mulheres é que sentem o problema da vizinhança, e se qualquer deles voltasse totalmente sucumbido, ia surgir um outro conflito, já conflito com a própria mulher, que seria muito mais grave. Então, veja bem, o que é um problema, o que é um conflito de interesse? O judiciário pode resolver a totalidade do conflito num processo judicializado só quando há possibilidade de um entendimento entre as partes através de diálogo, né? Através da mediação adequada, é que pode haver a pacificação dos conflitantes. E através da pacificação, se obter a solução do conflito. Então, uma coisa é ele solucionar o conflito, outra coisa é pacificar os conflitantes. Eu acho que essa distinção eu aprendi nessa noite. Eu fiquei dando risada por muito tempo, mas, na verdade, é isso mesmo que acontece. Isso é em relação a muitos conflitos que passam pelo judiciário. Então, o requisito da adequação que eu mencionei leva a esse tipo de conclusão. O judiciário precisa também oferecer esses outros métodos de solução de conflitos, e não apenas o método da solução adjudicada, né? E, lamentavelmente, entre nós, hoje, ainda existe a chamada cultura da sentença. Não existe a cultura da pacificação. Então, muitos preferem solução do juiz do que uma solução negociada, construída pelas próprias partes, através da ajuda de um terceiro facilitador, né? E nós precisamos formar essa cultura. E o que aconteceu, com base nesse entendimento, em 2010, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou a Resolução 125,
E essa resolução, embora na prática pareça apenas uma institucionalização da mediação e da conciliação, o título da resolução diz tudo. Trata-se de instituição de política judiciária de tratamento adequado de conflitos. O judiciário tem que começar a entender que seu papel é de dar à população uma resposta adequada aos conflitos que ocorrem na sociedade, né? E, para isso, tem que organizar o serviço. E, na resolução, ficou dito expressamente que obter a oferta de serviço adequado, dos métodos adequados de solução de conflitos, é direito do jurisdicionário. Portanto, o dever do Poder Judiciário. Então, hoje, é obrigatório em todo o país o oferecimento desses mecanismos de solução de conflito de interesse. Foi através da resolução. O CNJ podia fazer isso. Na época, eu me lembro, o presidente era o ministro César Peluso. Nós discutimos com ele, nós chegamos à conclusão de que a própria Constituição, né, traz a ideia matriz, né, em que se baseia as suas normas, e uma dessas ideias matrizes é exatamente a solução pacífica dos conflitos de interesse. Isso está expressamente enunciado no preâmbulo da Constituição, né? E depois, no artigo 1º, diz que o Estado Democrático de Direito, a República Federativa Brasileira, tem como um de seus fundamentos, né, a dignidade da pessoa humana e a cidadania. E, para assegurar a cidadania, tem que assegurar o acesso à justiça no sentido mais amplo da palavra. E ninguém pode ter uma dignidade bem respeitada a não ser tendo a possibilidade de acesso à justiça. E a própria Constituição, no artigo 3º, entre os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito, diz que é a construção de uma sociedade justa e solidária. A justiça, portanto, é a base, né, da nossa Constituição, ordenamento jurídico, e, portanto, eu acho que já naquela época era possível se extrair que, sem mesmo lei específica, o CNJ tinha poder para, cumprindo seus objetivos, instituir uma política de tratamento adequado dos conflitos de interesse. E eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu quero ouvir o Dr. Kleber mencionar rapidamente a evolução do acesso à justiça, para que se tenha um quadro muito rápido dessa evolução no Brasil, desde o Império até hoje. No Império, a Constituição do Império, que é de 1824, dizia uma coisa interessante: ninguém poderá ter acesso à justiça sem provar que tentou a reconciliação. Quer dizer, usa o termo reconciliação no sentido de tentar uma solução amigável. E diz, para esse fim, haverá juiz de paz. Isso em 1824. Pois bem, o juiz de paz hoje está transformado em juiz de casamento. Mas a ideia básica dos constituintes era de fazer com que a própria sociedade, antes do ajuizamento da ação, e com a ajuda do juiz de paz,
resolvesse os conflitos de uma forma amigável. Mas passou todo o Império, na República foi revogado esse dispositivo. Não há na Constituição da República, na primeira Constituição da República, o acesso à justiça, mas os comentaristas dizem que está íncito no sistema o princípio do acesso à justiça. A primeira Carta Constitucional que explicita, nos termos atuais, esse direito de controle, né, da controle judicional, o princípio da proteção judiciária, é a Constituição de 1946. Mas antes disso, em relação à assistência judiciária, a Constituição da ditadura de 37, né, acho que 34, 37, traz disposição expressa sobre assistência, direito à assistência judiciária. Uma coisa, os senhores sabem, 34, né? 34. Bom, e hoje temos essa Constituição, mas eu quero, isso em termos de norma constitucional. Em termos de norma de inovações introduzidas por leis infraconstitucionais, gostaria de mencionar algumas evoluções importantes. O nosso modelo constitucional, desde o Império, passando pela República, na velha República e posteriormente pelas outras, sempre adotou uma orientação liberal e individualista. Quer dizer, liberal e individualista no sentido de que cada um precisa se esforçar para obter ele próprio a própria tutela. Mas a gente percebe que a sociedade é desigual, não há possibilidade de igualar, né, essa possibilidade de acesso à justiça dessa forma. Daí porque o governo tem que criar serviço de assistência judiciária, de orientação jurídica, etc., etc. Então, bem, a primeira evolução que eu acho que ocorreu no sistema processual nosso foi na década de 80, com a criação do Juizado de Pequenas Causas, 84. Em que sentido a lei de 84 evoluiu? É que percebeu-se que, pelo sistema processual nosso, o acesso à justiça estava excluindo uma certa camada da população. Aqueles que não tinham como buscar um advogado, e naquela época não havia assistência, não havia defensoria pública, havia serviço do Estado, mas deficiente. Então, a lei das pequenas causas tem por fundamento básico permitir o acesso à justiça à camada mais humilde da população. No fim, começou eu acho que servir mais a camada média da população, né? A camada muito pobre, as que vivem, por exemplo, nas favelas, em relação a muitos conflitos, eles não têm acesso à justiça, porque os conflitos que ocorrem, locação de barracos, tudo isso, não vão para a justiça comum. Nas transações de consumo, tudo isso, eles podem reclamar na justiça comum. Então, a justiça e os juizados especiais, e você representou essa evolução da justiça, do acesso à justiça para a camada mais humilde e para o cidadão comum, principalmente. Isso em 84. No ano seguinte, houve um outro salto importante, que foi o acesso à justiça para os interesses meta-individuais, interesses coletivos. Que é o nosso modelo de direito processual era modelo liberal, quer dizer, não permitia o acesso coletivo, né? Quer dizer, havia o princípio da substituição processual excepcional.
O Código expressamente dizia que cada um leva o seu conflito à justiça, a não ser que a lei expressamente autorize. E aí se criou, em 85, a chamada Lei da Ação Civil Pública, a ação coletiva. Essa ação coletiva depois teve evolução em 90, com o Código de Defesa do Consumidor, que complementou, né, a disciplina da ação coletiva. E hoje o sistema, eu acho que está funcionando razoavelmente, mas há necessidade de algumas reformas pontuais. Mas essas reformas pontuais, a professora Ada Pellegrini Grinolfi tentou várias vezes. Eu participei com ela na comissão da revisão do Código de Defesa do Consumidor, mas o Congresso arquivou, né? E nós chegamos à conclusão de que os políticos têm um grande receio de dar mais poder ao Judiciário e ao Ministério Público, porque eles acham que a ação coletiva é contra eles, quando não é verdade isso. A ação coletiva é tutela do consumidor, no sentido das atividades das empresas, do meio ambiente, enfim. A ação de improbidade administrativa é uma outra coisa, não é uma ação coletiva. Mas, no entanto, eles acham que é uma ação que pode prejudicar eles. Eles não querem mais discutir a renovação, a atualização da ação coletiva. Vamos ver se, com a renovação do Congresso, nós conseguimos obter alguma coisa. Enfim, eu fico por aqui. Houve, então, avanço na parte constitucional e avanço também na parte de legislação infraconstitucional. E nós damos hoje, eu acho que a Constituição trouxe uma grande impulso, extremamente importante, que deu um conceito de acesso à justiça diferenciado, e o que se afirmava anteriormente, que o necessitado tem direito à assistência judiciária, ficou dito expressamente na nova Constituição que o Estado deve assegurar assistência jurídica integral a todos os necessitados. Essa é uma expressão muito importante, um avanço muito importante. Enfim, eu acho que, a par disso ainda, criou como um órgão essencial a Justiça, assistência, a Defensoria Pública, né, que hoje eu acho que está funcionando bem. Eu acho que é uma forma de especializar uma atuação para uma determinada prática, que é a nomeação de advogado dativo. Individualmente pode dar um resultado naquele caso específico, mas em termos de aperfeiçoamento do sistema de defesa dos necessitados, eu acho que a instituição, a criação da Defensoria Pública é extremamente importante, porque ela vai se especializando, vai adquirindo know-how e vai adquirindo o poder político para fazer essa tutela. Enfim, o que eu consegui desenvolver esta noite. Muito obrigado pela atenção.